Pense rápido. Qual o primeiro nome que vem à sua mente quando falamos em Tesla? Elon Musk, certo? O bilionário, o visionário que transformou carros elétricos em objetos de desejo. Ele é a face, a voz, a força motriz por trás de uma das empresas mais revolucionárias do nosso tempo. Mas e se eu te dissesse que a história que você conhece é apenas parte de um quebra-cabeça muito maior? E se, por trás de todo o hype da genialidade de Musk, existisse um lado obscuro nos bastidores da criação da Tesla? Um lado onde um dos verdadeiros fundadores foi, por muito tempo, esquecido? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar na saga de Marty Eberhard, o homem que sonhou com a Tesla muito antes de Elon Musk. Se você busca organizar melhor o seu dinheiro, fazer boas escolhas na hora de comprar ou vender veículos e evitar prejuízos, essa história é crucial para entender o poder da visão e os riscos do mundo dos negócios. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas dicas que vão te levar à liberdade financeira. Elon Musk é, sem dúvida, uma figura central no cenário tecnológico e automotivo global. Seus feitos na Tesla, SpaceX e outras empresas são constantemente noticiados e celebrados. Ele personifica a inovação, a ousadia e a quebra de paradigmas. Vemos um homem com um apetite insaciável por desafios, capaz de mobilizar milhões com suas ideias, e sim, com seus tweets. Mas, como especialistas com mais de 30 anos de experiência nesse mercado, aprendemos que o sucesso estrondoso, por vezes, esconde histórias complexas. E a pergunta que nos intriga, e que deveria intrigar você, que busca inteligência financeira e automotiva, é: será que conhecemos todos os nomes por trás do sucesso da Tesla? Quem estava lá no primeiro dia, quando a ideia era apenas um lampejo? É aí que a cortina se abre para um personagem crucial, e muitas vezes esquecido, da história, Marty Eberhard. Para entender a gênese da Tesla, precisamos voltar a 2003 e conhecer Marty Eberhard. Formado em engenharia elétrica e com um histórico de sucesso em startups de tecnologia, ele foi cofundador da Nuvo Media, que criou um dos primeiros leitores de e-books. Marty não era um novato no mundo da inovação. Ele e seu parceiro, Mark Tarpenning, tinham uma paixão: carros. Mas não qualquer carro. Eles queriam um carro elétrico que mudasse a percepção das pessoas sobre veículos movidos a bateria. Longe da ideia de carrinhos de golfe ou veículos lentos, eles sonhavam com um esportivo que pudesse competir com os carros a gasolina mais desejados da época. Essa era a faísca inicial, a ideia de fundo de garagem que, com a expertise de Eberhard em tecnologia e gerenciamento de projetos, começou a tomar forma. Ele foi o primeiro CEO da Tesla, o engenheiro que deu os primeiros passos práticos para tirar o Roadster do papel. A genialidade de Marty Eberhard e Mark Tarpenning estava em ir além do óbvio. Enquanto a maioria das montadoras viu o carro elétrico como um veículo utilitário, talvez para frotas ou nichos específicos, eles enxergaram um potencial de luxo e desempenho. A visão deles era criar um carro elétrico que um entusiasta de esportivos desejaria, um veículo que oferecesse a emoção de um Porsche ou Ferrari, mas com propulsão totalmente elétrica. O Tesla Roadster, concebido sob essa ótica, foi revolucionário. Ele não era apenas um meio de transporte. Era uma declaração de que carros elétricos poderiam ser rápidos, bonitos e divertidos de dirigir. Para o nosso público, interessado em compra e venda de veículos e review de veículos, essa é uma lição fundamental. A inovação não está apenas em criar algo novo, mas em criar algo desejável e que quebre paradigmas. É essa visão que agrega valor real, tanto para quem compra quanto para quem vende. Para transformar a visão do Roadster em realidade, era preciso muito capital. E foi em 2004 que a Tesla Motors atraiu um investidor de peso, Elon Musk. Ele, que já havia feito fortuna com PayPal, viu o potencial na proposta de Eberhard e Tarpenning e liderou a rodada de investimento Série A, injetando uma soma considerável de seu próprio dinheiro na empresa. Com o aporte financeiro, veio também uma mudança na dinâmica de poder. Musk não era apenas um investidor passivo, ele se tornou presidente do conselho, e sua personalidade forte e visão ambiciosa começaram a moldar o futuro da Tesla. Para você, que busca organizar melhor o dinheiro e fazer boas escolhas na hora de comprar ou vender veículos, essa é uma lição valiosa. O investimento, por maior que seja, sempre vem com condições e, muitas vezes, com uma voz ativa na gestão. É essencial entender que, às vezes, um anjo investidor pode se tornar o principal arquiteto da sua própria criação. Com Elon Musk na presidência do conselho e com um aporte financeiro significativo, era natural que sua visão começasse a ter um peso maior. E foi aí que o choque de gigantes se tornou inevitável. Marty Eberhard, como engenheiro e CEO original, tinha uma abordagem mais focada no desenvolvimento iterativo e na estabilidade. Elon, por sua vez, com sua urgência característica, queria acelerar prazos, cortar custos e escalar a produção rapidamente, muitas vezes propondo mudanças radicais no projeto do Roadster. Divergências sobre a engenharia, os fornecedores e até mesmo a estratégia de marketing se tornaram constantes. Essa é uma armadilha comum no mundo dos negócios, especialmente em startups de alto crescimento. O conflito entre a visão original do fundador e a pressão do investidor para acelerar o retorno.
Para quem busca organizar melhor o dinheiro e evitar prejuízos, entender essa dinâmica é crucial. Por vezes, o atrito pode gerar inovação, mas em outras, pode ser o catalisador para a saída de quem começou tudo. O atrito entre Martin Eberhard e Elon Musk escalou a ponto de se tornar insustentável. Em 2007, a situação atingiu seu ápice. Martin Eberhard foi afastado do cargo de CEO. Pouco tempo depois, em janeiro de 2008, ele deixou a Tesla completamente, um movimento que foi seguido por seu cofundador, Mark Tarpenning. Para o público, a transição pode ter parecido natural, um simples ajuste de gestão em uma startup em crescimento. Mas, nos bastidores, foi uma saída amarga e cheia de ressentimento. Imagine criar uma empresa do zero, ter a visão, ver seus protótipos ganharem vida, e então ser afastado de sua própria criação no momento em que ela está prestes a explodir no mercado. Essa é uma dura realidade para muitos empreendedores, e um alerta para quem busca organizar melhor o dinheiro e evitar prejuízos em parcerias de negócios. É um lembrete de que o poder, muitas vezes, acompanha o controle financeiro, e que contratos mal elaborados podem custar não apenas dinheiro, mas o controle de seu próprio legado. A saída de Martin Eberhard não foi silenciosa, nem o fim da sua ligação com a Tesla. Em 2009, ele decidiu levar a questão para os tribunais, movendo um processo judicial contra a Tesla e, notavelmente, contra Elon Musk pessoalmente. Mas aqui está o ponto crucial, e o que torna essa parte da história tão intrigante. Eberhard não estava processando por uma fortuna gigantesca. Sua principal reivindicação era o reconhecimento. Ele queria que o mundo soubesse que ele, Martin Eberhard, era de fato um dos verdadeiros fundadores da empresa. O processo expôs as tensões e disputas internas dos primeiros anos da Tesla, revelando detalhes de reuniões e decisões que mostravam a complexa teia de egos e visões. Para o seu público que busca organizar melhor o dinheiro e evitar armadilhas financeiras, essa história serve de alerta. Nem toda batalha é apenas por dinheiro. O reconhecimento do seu trabalho, da sua ideia e do seu legado pode ser um valor inestimável. É um lembrete para sempre proteger não só seu capital, mas também seu intelecto e sua autoria em qualquer empreendimento. O processo judicial de Martin Eberhard foi resolvido em 2009 através de um acordo confidencial. Embora os termos financeiros específicos nunca tenham sido divulgados, o mais importante para Eberhard foi a vitória moral. Como parte do acordo, a Tesla Motors e Elon Musk concordaram em reconhecer formalmente Martin Eberhard como um dos 5 cofundadores da empresa, ao lado de Mark Tarpenning, J.B. Straubel, Ian Urai, claro, o próprio Elon Musk. Essa foi uma vitória silenciosa, mas significativa, para Martin. Não foi sobre o dinheiro que ele deixou de ganhar com o boom da Tesla, mas sobre a verdade histórica e o reconhecimento de sua contribuição pioneira. Para você, que busca organizar melhor o dinheiro e fazer boas escolhas na hora de comprar ou vender veículos, essa história é um lembrete poderoso. O valor de algo nem sempre é apenas financeiro. O reconhecimento, a autoria e a justiça podem ser tão ou mais importantes em muitas situações, influenciando decisões de vida e negócios que vão muito além da planilha. Após sua saída e a resolução do processo, Martin Eberhard seguiu sua jornada no mundo da tecnologia e da energia. Ele continuou a ser um inovador, trabalhando em diversas startups e projetos, sempre focado em áreas de vanguarda. Contudo, é inegável que ele não colheu a fortuna colossal de Elon Musk com a explosão de valor da Tesla. Ele vendeu suas ações em um estágio muito anterior, perdendo a oportunidade de se tornar um bilionário com a empresa que ele mesmo ajudou a fundar. Essa é a parte agridoce de sua história. Ter a visão, o conhecimento técnico, iniciar a revolução, mas ver o maior retorno financeiro ir para as mãos de outros. Para você, que se interessa por educação financeira e como evitar armadilhas financeiras ligadas a carros e motos, a saga de Eberhard é um estudo de caso fascinante. Ela nos mostra que o timing e o controle sobre seu investimento são tão cruciais quanto a ideia original. Saber o momento certo de segurar ou vender, e ter o poder de decisão, pode definir se você colhe o sucesso ou apenas observa de longe. A história de Martin Eberhard vai muito além da criação de carros elétricos. Ela é um estudo de caso valiosíssimo para quem busca organizar melhor o dinheiro, fazer boas escolhas na hora de comprar ou vender veículos e evitar prejuízos. Primeiro, ela nos mostra que a visão é fundamental, mas a execução e o controle são igualmente importantes. Eberhard teve a visão, mas não conseguiu manter o controle total quando o grande capital entrou em jogo. Para você, que está pensando em investir, seja em um negócio, um imóvel ou mesmo um veículo, entenda, quem coloca o dinheiro nem sempre tem a melhor visão, mas certamente terá grande poder de decisão. Segundo, a importância de acordos claros e blindados. A disputa de Eberhard por reconhecimento poderia ter sido evitada com contratos mais robustos desde o início, que definissem o papel de cada fundador e investidor. E terceiro, a persistência pelo reconhecimento. Mesmo sem a fortuna, Eberhard lutou pelo que acreditava ser justo, mostrando que o valor não é só monetário, mas também moral e de legado. A história de Martin Eberhard nos serve como um guia valioso para evitar prejuízos e alcançar liberdade financeira, especialmente no mundo dos investimentos e dos negócios.
Se você sonha em empreender ou quer fazer seu dinheiro render, preste atenção nestas dicas, vindas de mais de 30 anos de experiência nesse mercado. Blindagem contratual é essencial. Nunca, eu disse nunca, subestime o poder de um bom contrato. Seja ao comprar um carro usado, ao fechar um financiamento, ou ao entrar em uma sociedade, cada cláusula importa. Defina claramente papéis, responsabilidades, participação acionária e, principalmente, cláusulas de saída. Um advogado especializado é um investimento, não um gasto. Entenda o custo do dinheiro. Assim como Eberhard precisou de capital, você pode precisar de financiamento para seu carro, sua moto ou seu negócio. Mas entenda o custo efetivo total, CET, as taxas escondidas, a depreciação do veículo. Mais de 70% dos brasileiros compram um primeiro carro sem entender os custos ocultos. Não caia nessa armadilha. Mantenha o controle da visão. Se você é o criador, o visionário, lute para manter o controle da sua ideia, mesmo com a entrada de grandes investidores. A diluição do controle é um risco real que pode custar mais do que dinheiro, pode custar o seu legado. Pesquise o histórico dos parceiros. Assim como você pesquisa a procedência de um carro antes de comprar, investigue o histórico de quem você traz para perto de seus projetos ou investimentos. A reputação, as experiências passadas, tudo conta para evitar futuros conflitos e armadilhas financeiras. A história de Marty Eberhard nos força a olhar para a inovação com uma lente mais crítica e completa. Ela nos lembra que, por trás de cada Elon Musk que brilha nos holofotes, existem visionários silenciosos, engenheiros e sonhadores que lançaram as bases. São esses fundadores esquecidos que muitas vezes moldam o amanhã, mesmo que seus nomes não estejam nas manchetes. Para o nosso público, apaixonado por carros e motos, e que busca liberdade financeira sem abrir mão do prazer de dirigir, a mensagem é clara: valorize a essência, a origem. Ao comprar um veículo, entenda sua história, sua engenharia, não apenas a marca que o representa. Ao investir, vá além do hype da figura central. Procure a solidez da ideia e a integridade de quem a construiu. A inovação é um trabalho de muitas mãos e mentes. E reconhecer cada uma delas nos torna não só mais justos, mas também mais inteligentes em nossas decisões financeiras e de consumo. O verdadeiro futuro da inovação é construído por todos que contribuem, não apenas por aqueles que gritam mais alto. Chegamos ao fim de uma história que nos fez questionar quem realmente são os arquitetos do sucesso. A saga de Marty Eberhard, o fundador original da Tesla, nos mostrou que a genialidade nem sempre está no topo da pirâmide midiática, mas muitas vezes na base, onde a visão e o esforço inicial transformam sonhos em realidade. Vimos as armadilhas financeiras de perder o controle de sua própria criação e a importância de lutar pelo reconhecimento. E para você, que busca sua liberdade financeira e quer fazer as melhores escolhas no mundo automotivo, aqui estão as últimas dicas essenciais. Invista no conhecimento. Antes de qualquer decisão financeira ou de compra de veículo, mergulhe no conhecimento. Entenda o que está por trás da marca, do financiamento, do investimento. Não seja levado apenas pelo marketing. Contratos são seus aliados. Seja ao comprar uma moto usada ou ao assinar um empréstimo para um carro, um contrato bem feito é sua maior proteção contra prejuízos e dores de cabeça futuras. Consulte especialistas. Valorize a visão e o propósito. A paixão e a visão originais são o motor de qualquer grande projeto, seja ele uma startup multibilionária ou seu próprio plano de organizar melhor o dinheiro. Não as perca de vista. Sua jornada para organizar melhor o dinheiro, fazer boas escolhas na hora de comprar ou vender veículos, evitar prejuízos e alcançar a liberdade financeira sem abrir mão do prazer de dirigir começa com conhecimento. Se essa história te inspirou, te deu insights valiosos e te ajudou a enxergar além do óbvio, não guarde só para você. Deixe seu like agora mesmo. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam ouvir essa mensagem. Inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos exclusivos sobre finanças pessoais, carros e motos, e ative o sininho para ser notificado sempre que tivermos um vídeo novo. Juntos, vamos continuar desvendando segredos para você pilotar sua vida financeira com total controle e segurança.